Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Onde a fé toca Jesus, aquilo que parecia definitivo ganha recomeço. Lucas é um capítulo sobre encontros que mudam destinos. Não vemos apenas milagres, vemos corações sendo restaurados, culpas sendo perdoadas e esperanças sendo ressuscitadas. Aqui Jesus toca três dores profundas do ser humano: a doença, o luto e a culpa. Em cada situação, ele revela que o reino de Deus cura o corpo, as emoções, a alma ao mesmo tempo. Lucas é sobre cura integral. Vamos à leitura? Espero que você já esteja com a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para que você faça suas anotações e aplique, na sua vida. Sempre após a leitura, eu deixo uma reflexão e também deixo sementinhas. Sementinhas são toques para o seu dia, para que você possa utilizar aquela que faz sentido para você. Vamos ler? Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele homem que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João.
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejuma, não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo, bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ouvir isto, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual dele o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Como disse Lucas, capítulo 7, trata-se de uma cura integral. Começamos com a fé do centurião, a confiança além do controle. Um oficial romano que pede a cura do seu servo. Ele não exige a presença de Jesus, ele apenas diz uma palavra e o meu servo será curado. Jesus admira aquela fé e ele fala: digo que não encontrei aqui uma fé tão grande quanto essa.
Fé é descansar na autoridade de Deus. E às vezes nós tentamos excessivamente controlar aquilo que gera ansiedade em nossa vida. Só que a confiança em Deus gera paz, traz para a nossa vida uma sensação de bem-estar. Nem tudo depende do seu esforço. Você precisa aprender a entregar, confiar, descansar. Às vezes a cura começa quando paramos de tentar controlar tudo. E depois nós vemos a cura do filho da viúva. A cura não, a ressurreição do filho da viúva, quando Jesus encontra com alguém que está enlutado, uma mulher viúva que está caminhando para enterrar o filho. Como seria isto? Como estaria esse coração? É, só quem perde alguém sabe quanto dói. Ela não pede milagre, ela só sofre, ela só chora. E Jesus vê. Quando Jesus vê, a palavra fala que ele se compadece. E aí ele interrompe o cortejo e ele devolve a vida. Aqui Deus se move em nosso lugar, em nosso favor. O luto não tratado nos adoece profundamente. Mas o encontro com Jesus e encontro com esse amor, com essa compaixão, nos restaura. Leve sua dor até Deus. Não esconda as suas lágrimas. Há milagres que nascem no colo da compaixão. E depois nós vemos também a pergunta sobre João, quando ele questiona: És tu mesmo o Messias? E até os mais fortes duvidam. Jesus não repreende João, ele responde com evidências, ele envia para ele evidências de cuidado, de transformação. Então, Jesus cura, Jesus expulsa demônios, Jesus mostra. Dúvida não é falta de fé, é a nossa humanidade. Nós duvidamos, sim. Em algum momento, o meu coração, o seu coração duvida. Questionar faz parte do nosso amadurecimento. E conversar com Deus sobre essas incertezas não ofende o Senhor, mas que possamos sim colocar diante dele nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas perguntas com sinceridade. A fé madura não é ausência de dúvida, mas é, às vezes, até permanecer na dúvida. E Jesus honra João Batista. Jesus fala dele, diz que ele é maior. Ele é um profeta, que ninguém que tenha nascido de mulher é maior que ele. Mas ele fala que o menor no reino de Deus é maior que João. Cada pessoa tem um chamado único. Pare de medir sua vida com a régua das outras pessoas. Pare de fazer isso com você. Sua missão não precisa ser igual à missão de ninguém. A sua missão é a sua missão. E por fim, nós vemos a mulher pecadora, o perfume, o derramar do amor que cura a sua culpa. Uma mulher marcada pelo pecado, unge os pés de Jesus com lágrimas, com perfume. Os religiosos julgam. Jesus acolhe. Ele declara: seus muitos pecados foram perdoados. Por quê? Porque ela amou muito. Quando ele fala da parábola, ela me amou tanto e ela está demonstrando isso. E ele diz que ela estava perdoada. O perdão gera transformação verdadeira. E culpa excessiva nos aprisiona. E a graça restaura, a graça de Deus nos restaura. Aceite o perdão de Deus, pare de se punir por erros do passado. Quem experimenta a graça ama com mais liberdade, onde você pode aplicar isso na sua vida. Como que você pode usar esse texto como sementinhas para a sua vida? Entregue a Deus algo que você tenta controlar demais. Permita sentir emoções sem se culpar.
Converse com Deus sobre suas dúvidas. Evite comparações, não se compare com ninguém. Você é único, Deus te fez única. Aprenda a se perdoar. Perdoe a você. Porque você é humano, você sim, em alguns momentos, vão passar por situações difíceis. Demonstre seu amor com atitudes concretas. Quem se encontra com Jesus não volta igual. Volta leve, inteiro, mais vivo. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que você possa todos os dias ter esse encontro com Ele na sua palavra e aplicar na sua vida. Não deixe de ler os comentários, não deixe de seguir os nossos grupos, as nossas redes sociais, vir fazer parte também do Projeto Coragem. O Projeto Coragem é um lugar de aprendizado, de transformação, de encontro com você, com a espiritualidade, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento e a transformação. Deus te abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.